já vai para só terminar de dar um comandinho. Tá, pessoal? Então, a gente vai, a partir de agora, já falar da introdução à administração, tá? Já é o foco na própria disciplina. Então, espero que tenha ficado bem claro aí para vocês o que, que a gente vai trabalhar, como é que vai ser nossa avaliação. Se surgir alguma dificuldade, algum fato novo aí no meio do caminho, a gente vai tentando resolver da melhor forma, tá? Afinal, a gente está aprendendo a ser administradores, né? Pessoal, então vamos lá. Nossa primeira aula de administração propriamente dita, tá? E o objetivo nosso hoje é fazer um breve histórico sobre a administração, tá, pessoal? E aí, no final disso aqui, a gente já vai propor uma atividade para vocês, para que na próxima semana a gente já tenha a nossa primeira socialização desses resultados, o que, que vocês encontraram, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Trazer alguns conceitos, né? O Peter Drucker, ele é, digamos assim, um dos principais autores da administração contemporânea, e ele diz para nós o seguinte, né? Que a administração, ela tem como tarefa interpretar os objetivos propostos pela empresa e transformá-los em ação empresarial através do planejamento, da organização, da direção e do controle, né? De todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da empresa, a fim de atingir tais objetivos. Aí ele diz aqui o seguinte: a administração é uma condição indispensável para o sucesso de cada empresa, tá? Se vocês quiserem depois, tem muito material sobre o Peter Drucker, tá? Ele traz, assim, uma série digamos assim, de lições, né, de 50 anos atrás, que estão muito presentes no dia de hoje, dentro da administração, tá? Então, pessoal, a tarefa principal da administração, ela está aqui, ó, nas 4 funções básicas, né, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle, tá? Então, essas 4 funções, a gente vai ver elas detalhadamente, tá? Hoje a gente vai fazer uma breve explanação sobre cada uma delas. E aí, quando eu falo de empresa, pessoal, de ação empresarial, de empresa, vocês já começam a fazer o link, empresa como sendo uma empresa rural, tá? Então, quando eu falo assim, em todos os níveis da empresa, a gente vai ver que dentro da administração eu tenho os níveis organizacionais. Eu tenho aqui um presidente, um diretor, um coordenador e alguém que está ali embaixo, né, fazendo as ações do chão de fábrica, que a gente fala, né, fazendo a coisa acontecer mesmo, né. Então, eu preciso primeiro de planejamento, depois de organização, depois de direção, depois de controle, né. Juntando todos esses esforços, eu vou conseguir atingir o meu objetivo, tá bom? E aí ele fala que a administração é uma condição indispensável para o sucesso de cada empresa. Em 2017, pessoal, quando eu fiz o meu mestrado aí, a nossa proposta foi entender, né? A gente fez uma pesquisa para entender de que forma que os agricultores que estavam situados em projeto de assentamento, como é que era a percepção dele da gestão da propriedade, sabe? Então, a gente teve um resultado, assim, bem significativo, porque nas respostas dessa pesquisa, no resultado dessa pesquisa, a gente viu que muitos desses pequenos produtores, né, eu quis fazer dentro dos projetos de assentamento, considerando que nas empresas, digamos assim, médias e grandes, a função administração, né, a utilização da administração, ela já é muito mais presente, até em função dos investimentos que você faz ser muito maiores, né? Mas aí o resultado da pesquisa ele trouxe para nós o seguinte, que a maioria dos pequenos produtores, mas a maioria mesmo, eles não se importam com essa parte administrativa dentro da propriedade deles, né? E acaba que isso gera, de uma certa forma, um resultado negativo para as propriedades, né? Então, por isso que é importante vocês saírem já com essa percepção de serem um engenheiro agrônomo com conhecimento em administração, tá? Em conhecimento em gestão. Então, tudo que vocês forem fazer, independente de ser agricultura familiar, ou de ser agronegócio, ou agricultura empresarial, você vai ter que ter na sua cabeça que você tem que ter esses conhecimentos de gestor, tá bom?
Então, a partir de agora, quando eu falar todos os níveis da empresa, aí você já vai associando a empresa rural, tá? Ou seja, na pequena, na média ou na grande, para a gente poder ter esse discernimento. A gente fala de administração de forma geral, vai fazendo esse link para as propriedades, tá? E aí a gente traz aqui já as funções básicas da administração, conforme explicado aqui anteriormente, né? Planejamento, organização, direção e controle, né? Então a gente vai pegar esse conceito aqui do Peter Drucker e vamos dar uma deslanchada nele, vamos dar uma detalhada nele, tá? A gente vai ter um momento mais à frente para trabalhar com cada uma dessas funções da administração. Então, pessoal, as teorias administrativas, elas foram surgindo e, inclusive, a nossa atividade vai ser uma pesquisa em cima dessas teorias administrativas, de forma que, desde a Revolução Industrial para cá, né, foram se criando várias teorias e cada uma ia propondo uma função, tinha uma teoria que abordava a administração de uma forma, trazia um conceito interessante, depois surgiu uma outra teoria que pegava uma parte dessa, mas trazia um conceito mais interessante, depois tinha uma outra teoria que pegava uma parte dessa e trazia um conceito mais interessante. Depois de 150 anos, pessoal, se chegou à conclusão que as funções básicas da administração são essas, não precisa mais nada além disso. E é o que se tem utilizado até hoje, tá? Então, as funções básicas da administração, para vocês entenderem, para vocês aprenderem, é isso aqui, ó. Planejamento, organização, direção e controle, tá? E quando eu falo funções básicas da administração, elas podem ser utilizadas tanto na sua atividade profissional como na sua atividade pessoal, tá? Então, não dá, por exemplo, para mim sair de casa hoje sem ter feito um planejamento prévio na minha cabeça do que eu vou fazer naquele dia. Então, um planejamento, ele não é só aquele que você anota aqui no caderninho ou coloca no celular, não, pessoal. Às vezes, o seu planejamento já está embutido na sua própria cabeça, né? Então, a gente está em atividade remota, por exemplo. Mas se eu moro no centro de Conceição do Araguaia e eu preciso ir para o IFPA, eu já faço um planejamento da minha rota. Eu vou ter aula de administração rural com o professor Ranilson, eu já faço um planejamento do que vai ser visto naquela aula, o que ficou para ser feito, já faço uma revisão prévia. Então, tudo isso aqui é o que? É planejamento, tá? E planejamento é uma coisa que a gente faz diariamente. Só que dentro da empresa, pessoal, dentro da organização rural, eu preciso utilizar as quatro funções: o planejamento, a organização, a direção e o controle, tá bom? Aí nós vamos ver aqui Professor, rapidamente. Oi. eu não sei o que que é que tá acontecendo, mas parece que eu tô escutando um tiquezinho. Um tique-tique. Ah, pera aí um Olha. pouquinho. Eu estou aqui num apartamento aqui em Palmas, Hum. e nesse lugar que eu estou aqui não tem central de ar, tem um ventilador de teto. E aí Ah, esse, então deve esse ser. ventilador de teto é que faz esse tique-tique. Ah, tá. Mas Não, vamos ver se diminuiu aí. agora diminuiu. Pois é, aí ele tem aqui eu esqueci o nome desse botãozinho aqui, mas é um resistorzinho que ele aumenta ou diminui a velocidade. Uhum, pois Aí ele é, estava porque. balançando mesmo, estava fazendo tique, 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 tique. Mas beleza. Tranquilo. Qualquer É coisa porque avisa. Ah, incomoda um pouco, né? Assim, mesmo dá para ouvir normal a aula, mas tava. tranquilo. Agora vocês vão ouvir aí, talvez no fundo, só um barulhinho de vento. Mas vamos imaginar que nós estamos numa praia no Nordeste escutando o vento bater. Pessoal, mas vamos lá então. Qualquer coisa a gente para aí e vai corrigindo alguma coisa, tá? O planejamento. O que é o planejamento? Eu vou falar rapidamente, porque depois a gente vai ter uma aula só disso, tá? Então, seria definir a missão, formular os objetivos, tá? Definir a missão da empresa, formular os objetivos, definir os planos para alcançar esses objetivos e programar essas atividades. Isso aqui é um resuminho bem básico, pessoal, do que seria um planejamento. Tá? Mas imagina que vocês queiram fazer alguma coisa e vocês vão fazer um planejamento, vocês têm que fazer no mínimo, do mínimo, do mínimo isso aqui, tá bom? A organização é aquele momento, pessoal, onde você vai pegar os seus objetivos traçados aqui, né, no planejamento, e aí você vai correr atrás dos recursos, tá? Aí tá aqui, ó, alocar recursos. É o quê? Não, eu tenho esse objetivo para ser alcançado. Aí você vai fazer uma análise, um diagnóstico do que você tem disponível, de recursos humanos, materiais, financeiros, tudo que você tem disponível para alcançar aqueles objetivos.
E isso é a função, a organização que determina, tá bom? Então, você tem que dividir o trabalho, designar as atividades, agrupar essas atividades em órgãos e cargos, alocar esses recursos, definir autoridade e responsabilidade. Ou seja, eu quero alcançar um objetivo na minha propriedade rural. Aí, o que que você vai fazer primeiro? Sozinho você não consegue trabalhar. Você vai organizar a sua equipe. E aí, para você organizar essa equipe, para as coisas acontecerem, você vai atrás dos seus recursos financeiros, materiais, tá? Para dar condições de trabalho para essas pessoas atingirem esses objetivos propostos aqui no planejamento, tá bom? Esse planejamento, pessoal, só lembrando para vocês, ele é feito só de forma conceitual, só de forma escrita. A gente não executa nada no planejamento, tá? A partir do momento que você planeja e organiza, aí, a partir da direção é que você começa a executar essas ações, tá bom? Então, lembrando também, mais uma vez, que o planejamento não é aquela coisa engessada. Ah, eu fiz um planejamento e agora eu vou ter que seguir aquele planejamento à risca. Não, não é. Nós temos um exemplo bem claro aí, por exemplo, no começo do ano passado, a gente planejou para ter aula presencial, tudo certinho. Quando foi lá no mês de março, dia 18, 19, não me lembro, tivemos que parar tudo, ter um tempo para replanejar, para entender o que estava acontecendo, para a gente poder voltar de forma remota, tá? Isso acontece todos os dias, em todas as empresas, em todas as áreas, agricultura, pecuária, enfim. Se você faz um planejamento, por exemplo, para você plantar alguma coisa em novembro, né? Geralmente você começa a plantar soja ali em novembro, aí para dezembro, janeiro, fevereiro, lá para março e começar. Aí de repente a chuva não vem. Aí você vai ter que refazer o seu planejamento. Entendeu? Do mesmo jeito, você tem que colher uma soja lá no meio de março, enfim. Choveu demais. Aí você tem que fazer um replanejamento nessa colheita. Você vai colher uma soja que está com umidade muito alta, vai sair só o farelo lá na colheitadeira. Então, ela precisa ter uma certa consistência para você poder tirar ela do campo, né? Então, o planejamento é exatamente isso. Você planeja, organiza, dirige, controla, e aí você volta no planejamento novamente, tá? Então, o planejamento não é aquela coisa engessada. Então, o planejamento você faz, executa. Deu algum problema, você volta e refaz esse planejamento, tá? Então, planejei e organizei as equipes, aí a minha função, direção é o quê? Principalmente isso aqui, pessoal, ó, motivar, liderar e orientar. Eu já planejei, eu já tenho a minha equipe, já tenho os meus recursos. Agora, pessoal, dirigir, direção, ela é motivação para as pessoas, ela é motivação para quem está compondo a equipe, tá? Então, é nessa hora que você vai ter aquela habilidade humana, de saber entender quais são as dificuldades de cada uma das pessoas que estão na sua equipe, e a gente vai ver quais são essas habilidades do administrador, uma delas é a habilidade humana. Então, assim, para você motivar uma equipe, você tem que ter muita característica de quê? De liderança, né? Aí a gente vai ver também mais à frente o que, que são essas características de ser um líder. Um líder não é aquele que sai gritando e sai mandando, eu vai fazer, se não fizer, vai... Não, não é. A gente vai ver todos essas características de liderança, tá? Que é o mais exigido aqui na função de direção. E por último, pessoal, o controle, né? O controle, olha só, ele vai fazer o quê? Avaliar o desempenho, né? Avaliar o desempenho, principalmente isso aqui. É claro que vai fazer muito mais outras coisas, tá? Então, o que, que seria isso? Eu fiz determinei um objetivo, organizei a minha equipe, motivei a minha equipe, e aí depois de um determinado tempo, eu vou verificar na minha função controle se o que foi planejado aqui foi alcançado, tá? Como é que eu faço isso? Através de relatórios, né? Através de indicadores. A gente vai ver também lá mais adiante quais são os indicadores, indicadores de desempenho, indicadores de custo, indicadores de produtividade da lavoura, da pecuária, enfim, a gente vai trazer várias teorias a respeito para vocês entenderem como é que são feitos esses controles aqui. Tá bom? Então, eu planejei aí colher 60 sacas de soja. No final deu 55. Ótimo. Aí o que, que você faz? Entra com uma ação corretiva, né? Aí você vai voltar para a função planejamento aqui de novo. Tá, pessoal? Deixa eu ver se o próximo slide aqui vai trazer esse ciclo.
Não, não trouxe. É um outro slide que traz esse ciclo. Mas só para vocês entenderem, a gente vai ver isso também um pouco mais adiante, o ciclo PDCA. Tá? Então, eu planejo, organizo, dirijo e controlo. Aí eu volto para onde? Para a função planejamento de novo. Alcancei os objetivos? Alcancei. O que, que você faz? Planeja para você melhorar esses objetivos. Se eu alcancei uma determinada meta, o que, que eu vou fazer? Vou melhorar esses processos para que eu atinja uma meta maior. Caso contrário, eu fiz um objetivo, planejei um objetivo, não alcancei esse objetivo, o que, é que eu vou fazer? Uma ação corretiva. O que, que é essa ação corretiva? Procurar entender onde que tem um gargalo, se é alguma falha na equipe, se é alguma das pessoas da equipe que não fez o trabalho corretamente. Aí é você fazer uma parte de diagnóstico, né, do que aconteceu nesse percurso, para você entrar com uma ação corretiva, tá? Então, basicamente, as funções da administração são essas: planejamento, organização, direção e controle. E lembrando que essas funções, elas ocorrem como se fosse um ciclo, tá? Esse ciclo pode ser semanal, semestral, mensal, anual, pode ser um ciclo de uma produção. Eu faço um planejamento aqui em agosto, né? E aí lá no final de março, quando eu tiver encerrado a minha colheita, aí eu pego todos esses históricos e vou analisar, ver o que ficou bom, o que ficou ruim, vou melhorar o que deu certo e vou tentar corrigir o que não deu. Enfim, é assim que funciona a administração, tá? Mas basicamente são essas quatro funções aqui. Vou fazer um planejamento financeiro, função planejamento. Vou correr atrás de recursos, função organização. Vou motivar agora para que as pessoas consigam conseguir esse recurso financeiro, direção. Ah, eu fui atrás de 1 milhão, só consegui 500, função controle, tá bom? Aí volta lá no planejamento. Como é que eu vou conseguir esses outros 500? Aí começa todo o ciclo novamente, tá? Então, essas são as funções básicas da administração. Vamos trazer alguns conceitozinhos aqui para vocês rápido. Acho que são só dois, né? Aí a gente vai aqui, ó, no conceito do Chiavenato. Esse cara aqui também, ele é brasileiro e é um dos melhores autores sobre administração geral, tá, pessoal? Lembrando que a parte da administração rural, a gente tem pouquíssimos autores que trabalham com isso, tá? Eu, particularmente, até gostaria, não sei quando, de escrever um livro sobre administração rural. Eu já tenho um pouquinho de material, mas quem sabe um dia eu vou ter esse prazer de publicar alguma coisa nessa área, tá? Por enquanto, a gente vai levando aqui do jeito que pode. Então, vamos lá. O que o Chavenato fala para nós sobre conceito, né? Criar condições ideais de solidariedade para que as pessoas possam se ajudar mutuamente e gerar valor e riqueza de modo eficiente e eficaz, tá? Pessoal, então eu já trago aqui mais duas palavrinhas que vocês vão ter que ter na mente de vocês relacionadas à administração rural. A gente falou aqui de quatro delas: planejamento, organização, direção e controle. E a gente viu aqui mais duas palavrinhas que são muito importantes no conceito do Chavenato, que é eficiente e eficaz, tá? Então, ele fala que nós temos que ter ideias de solidariedade, ideais de solidariedade, ou seja, trabalho em equipe, né? As pessoas têm que se ajudar mutuamente. Aí, quando eu digo que tem que se ajudar mutuamente, isso aqui é um trabalho do líder, né? Um trabalho do motivador das pessoas. É você deixar a sua equipe. É claro que vocês vão ter pessoas heterogêneas, mas as ações precisam ser as mais homogêneas possíveis. Ou seja, todo mundo é uma engrenagemzinha que vai rodando, rodando, para poder você gerar uma engrenagem maior, tá? Então, é solidariedade e mutuamente, ou seja, trabalho de equipe. Aí, gerar valor e riqueza de modo eficiente e eficaz, tá? Quando eu falo valor, eu estou falando da parte financeira, e essa riqueza aqui também, pessoal, mas pode ser um outro tipo de resultado. Então, não necessariamente as equipes hoje trabalham em função de gerar valor e riqueza, né? Porque tem outros tipos de organizações que geram bem-estar para a sociedade, enfim, faz a parte social, tá? Então, esse valor e essa riqueza, ele tem várias formas de serem interpretados, tá? Mas solidariedade, mutuamente, e eficiente e eficaz, aí eu chamo a atenção para vocês para essas duas palavrinhas aqui, ó. Então, tudo que você faz hoje, pessoal, é pensando em eficiência e eficácia. É você tem que procurar ao máximo ser um engenheiro agrônomo eficiente e eficaz, tá?
Por quê? Quando eu falo, por exemplo, de agricultura de precisão, eu estou falando de quê? De eficiência. Quando eu falo de atingir 65 sacas de soja por hectare, eu estou falando de objetivo, tá? Então a gente vai entender um pouquinho o que é eficiente e eficaz, tá? Mas lembrando que em tudo você tem que ser eficiente e eficaz, tá? Pessoal, quando eu falo que uma pessoa é mais ou menos eficiente ou mais ou menos eficaz, o que que vocês entendem disso? Por favor, alguém se manifeste aí um pouquinho. Eu só acredito que nesse mais ou menos significa que ele não alcançou nem a eficiência nem a eficácia. Falta alguma coisa, se está no mais ou menos. Pode ser, pode ser. Mais alguma contribuição? Deixa eu olhar aqui. Wesley, Rafael. É um monte de gente aí. Vamos lá, me ajuda aí. Vocês já falaram, aquele cara é mais eficiente, aquele cara não é eficiente. Quando vocês falaram isso, vocês estavam pensando no quê? Vou tirar essa frasezinha aqui para não confundir. Tipo assim, professor, quando não é eficiente é quando não consegue fazer as coisas direito, não consegue terminar as coisas, essas questões. Beleza, é mais ou menos isso, pessoal, tá? Só que a gente vai fazer numa amplitude maior, mas é exatamente isso. Eu posso dizer que uma pessoa é mais ou menos eficiente e posso dizer que ela é mais ou menos eficaz, tá? Aí a gente vai destrinchar isso para vocês entenderem, que são duas palavras importantes, tá? Então, tudo que você vai fazer, principalmente, pessoal, de forma profissional, você tem que procurar ser eficiente e procurar ser eficaz, tá? Aí tem uma outra palavrinha que surge com a junção dessas duas palavras, que é a tal da efetividade. Nós vamos chegar lá, tá bom? Então, quando eu falo de eficiência, eu estou falando a tudo que está relacionado a processos, entendeu? A forma de você fazer as coisas, entendeu? Como é a melhor forma de você fazer as coisas. E quando eu falo de eficácia, eu falo de objetivos, tá? Então, eficiência está relacionada aos processos, de como você fazer as coisas, e a eficácia está relacionada aos objetivos, ou seja, o que precisa ser feito, tá? Então, vamos destrinchar isso agora, tá? Então, digamos, por exemplo, eu vou pegar um exemplozinho bem prático aí da nossa região. Para mim ir para Redenção, qual que é o caminho mais curto? O meu objetivo, por exemplo, é sair de Conceição e chegar em Redenção. Qual que é o meu caminho mais curto, pessoal, que eu tenho para fazer esse trajeto? Vamos lá. Saio de Conceição, passo ali na frente da feira, né? Passo no Jardim Araguaia, entro ali na PA, que eu não me lembro qual que é o nome, passo em Alacilândia, passo lá umas outras currutelinhas que tem lá na frente, chego em Redenção, né? Dá 95 quilômetros. Agora, cheguei em Redenção, cheguei. Então, eu atingi o meu objetivo. Então, eu fui eficaz, certo? O meu caminho que eu escolhi, deixa eu ver se dá para me representar aqui, ó. Eu saí de Conceição, que é essa bolinha, e cheguei em Redenção, tá? Qual que é a menor distância entre dois pontos, pessoal? Acho que é trigonometria isso aqui, né? É uma reta. Então, eu saí daqui de Conceição e cheguei em Redenção, pelo caminho mais curto. Pessoal, agora eu podia fazer esse caminho aqui para chegar em Redenção? Sim ou não? Poderia, professor. Poderia, Posso, mas né? não seria eficiente no caso, né? Exatamente, tá, pessoal? Então, é exatamente isso, tá? Quando eu falo de eficiência, eu estou falando do meu dispêndio de energia com relação à execução de alguma atividade, tá? Eu poderia muito bem pegar o meu carro e sair aí para Couto Magalhães, ir para Guaraí, Colinas, ir lá em Araguaína, ir lá em Marabá, Xinguara, Rio Maria e chegava em Redenção, não chegava? Agora, quantos dias, quanto tempo eu ia gastar para fazer isso? Quantos quilômetros eu ia rodar? Quantos litros de gasolina eu ia rodar? Quanto que ia desgastar do cansaço físico, o desgaste do veículo, enfim. Então, a eficiência é exatamente isso, tá, pessoal? Ela está relacionada ao processo. Então, vamos frisar essa palavrinha. Então,
quanto menos recurso você eu vou falar dispensar, a palavra dispensar, ou seja, quanto mais recurso você colocar à disposição, quanto menos recurso você colocar à disposição para a execução de um determinado objetivo, mais eficiente você está sendo, tá bom? E a eficácia, pessoal, nos dois sentidos aqui, ó, aliás, nos dois caminhos, tanto nesse maior, que eu gastei mais recurso, quanto nesse menorzinho aqui, eu consegui chegar no meu objetivo, não foi isso? Então, os dois caminhos foi eficaz. De repente, se eu tivesse um outro caminho, que fizesse uma outra rota, e não chegasse em redenção, aí esse caminho aqui, ele não era nem eficiente e nem eficaz, tá? Aí eu cheguei lá em outro lugarzinho, menos em redenção. Então, a eficiência está relacionada ao processo e a eficácia aos objetivos, tá bom? Como é que isso funciona na empresa rural? Você é mais eficiente, por exemplo, quando você consegue produzir mais numa área menor. Então, você está sendo mais eficiente naquele processo, tá? Ah, professor, eu consigo produzir 40 sacos de soja em 1 hectare. Aí, o seu vizinho lá está produzindo 50, o outro está produzindo 60. Então, quem é que está sendo mais eficiente? É aquele que está produzindo mais numa mesma área, tá bom? Então, esse seria o conceito de eficiência. Eficácia, todo mundo está produzindo e está conseguindo chegar no objetivo, que é a sua colheita lá na frente. Então, todo mundo é eficaz. Mas o X da questão hoje, pessoal, é ser eficiente. É você conseguir produzir mais com menos, tá? Então, esses são os dois conceitos básicos que a gente precisa levar também. E a administração, ela procura isso, né? Você se tornar eficiente e eficaz. Independente de ser uma empresa rural, uma empresa urbana, de ser uma pequena ou uma média empresa, tá? Então, hoje você tem que produzir mais com menos, tá? Então, menos recurso, mais tecnologia e uma maior produtividade. Então, basicamente, a administração, ela prima por isso daí, tá? E aí, pessoal, a outra palavrinha que deriva disso aqui que eu falei para vocês, né? Eficiência mais eficácia, qual que é o melhor? É ser eficiente ou ser eficaz? Você tem que ser os dois, tá? Então, a eficiência mais a eficácia, ela traz um outro conceitozinho aqui, que é de ser efetivo, tá? Então, eu preciso ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Eu tenho que usar os melhores processos para mim atingir os meus objetivos, tá bom? E isso é a cobrança do mercado hoje, tá? Então, eu preciso ser bem eficiente e atingir os meus objetivos. Então, portanto, eu preciso ser efetivo, tá? Eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Posso ser só eficiente, professor? Pode. Vou ficar no meu trabalho muito tempo? Não. Entendeu? Se tiver alguém mais eficiente que você, tá? Então eu digo para vocês o seguinte, a gente tem que se preocupar hoje, pessoal. Por isso que eu falo também do protagonismo, tá? Antigamente a gente falava assim, você precisa ser bom para você ir para o mercado de trabalho. Agora hoje ser bom não basta, você tem que ser o melhor, tá? Então esse é o conceito que vocês têm que sair na cabeça de vocês. Oitavo período, né, de agronomia. Então, assim, você tem que ser melhor que o seu colega, pessoal. Vocês não vão brigar, mas, assim, o seu colega é seu concorrente. Você tem que pensar o seguinte, então, eu tenho que ser melhor do que o fulano aqui, porque lá na frente, se tiver uma vaga de trabalho, o que for melhor é que vai ficar, tá bom? Então, não basta ser bom, tem que ser o melhor. Quando foi entrar para o IF, aí a gente fez um concurso aí, eu me lembro na época, mas parece que naquele concurso daquele ano, o nível de concorrência menor foi 35 para uma vaga, mas teve vaga que chegou a 80, entendeu? E aí a gente teve que se virar nos 30 aí e passar por cima de 34 para poder estar chegando onde a gente chegou, tá? Então é com essa metodologia. Não basta eu ser bom hoje, eu preciso ser melhor. E em tempos de aula remota, isso é muito, digamos assim, ativo, isso é muito forte. Então, assim, enquanto alguém está vendo uma série, você está agarrado aqui no PDF que o professor Ranilson mandou para você. Enquanto alguém está respondendo alguma coisa na rede social que não tem nada a ver com a disciplina, você está indo lá no WhatsApp consultando e tirando dúvidas. São essas pequenas coisinhas, pessoal, que fazem a diferença, tá? Então, a gente leva nesse formato aí para vocês. Então, assim, não que a gente vai travar uma guerra, né? Mas, literalmente, a competição no mercado é essa. Tá? Ele vai pegar quem for mais efetivo.
quem forem os melhores, que forem mais eficientes, tá bom? Estamos quase chegando ao final, tá, pessoal? Eu passei para vocês um linkzinho, inclusive já está lá no grupo do WhatsApp, tá? Chama Túlio Martins. Ele fala o seguinte: eu posso ser eficaz e não eficiente, né? Aí o que vocês vão fazer? Dá uma lida nesse artigozinho dele, lá um artigozinho bem pequenininho, pessoal, para vocês terem um pouquinho mais de conceito com relação a isso. E no final tem um videozinho, tá? Eu estou vendo aqui no chatzinho que está chegando muita coisa, mas já estou quase terminando essa parte expositiva. Aí eu vou interagir um pouquinho com vocês aí pelo chat, tá? Vamos falar rapidamente dos primórdios da administração. São só mais 3 slides, pessoal. A gente encerra essa primeira introdução aí. Já são 11 horas, vamos ver se até 11h30 a gente finaliza, tá? Então, vamos lá. Ao longo da humanidade, a gente já vai falar um pouquinho do histórico, tá, pessoal? Aí, a partir disso aqui, é que vocês vão montar a atividade da próxima aula, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de como é que foi os primórdios da administração, né? Ao longo da história da humanidade, a administração se desenvolveu de forma lenta, né? Conforme Ribeiro, 2018. Ou seja, a gente passou aí por muitos anos até se chegar em um modelo, né? Até se chegar num conceito que fosse aceito por todo mundo. Então, para a gente chegar na administração de hoje, eu falei isso no começo, a gente teve várias teorias, e a nossa atividade é exatamente essa, vocês fazerem uma pesquisa sobre essas teorias e depois apresentar isso na forma de seminário, mas no final a gente vai explicar como é que isso vai ser feito. Então, cada teoria, ela trouxe uma proposta, certo? Vou colocar a mão aqui para vocês verem. Ela trouxe uma proposta e algum autor posterior a esse primeiro autor trouxe uma segunda proposta baseada nessa primeira, mas melhorando essa teoria. E por aí foi, pessoal. Aí a gente teve várias teorias até chegar na administração contemporânea de hoje, tá? Mas isso ocorreu de forma lenta, conforme Ribeiro, né? Aí ele diz aqui o seguinte, ó, muitos talvez não tenham percebido dessa forma, mas podemos destacar que, num tempo longínquo, era possível perceber noções administrativas nas construções da muralha da China e das pirâmides do Egito, né? Devido à complexidade e à grandeza desses empreendimentos. É claro que para você colocar milhares de pessoas para trabalhar, você tinha que ter alguns conceitos, né? É claro que, no começo, esses conceitos eram bem rudimentares. Então, eram escravos que trabalhavam, e era na base da chibata, da violência, enfim. Continua hoje, né? Só que a chibata mudou de nome, né? Então, hoje o trabalhador ainda é muito explorado, enfim, tem que correr atrás, tem muita gente aí que tenta criar as oportunidades, mas só voltando com relação ao contexto da administração, aqui desde a época da muralha da China até as pirâmides do Egito já se tinham princípios de administração, tá? Principalmente de administração de equipe, né? Ele fala para nós aqui também o seguinte: se pensarmos, por exemplo, na figura de Moisés, né, aquele personagem bíblico que conduziu o povo lá de Deus durante 40 anos no deserto, né, durante o êxodo do Egito, a gente pode observar ele como um grande líder, né? Então, ele era uma pessoa que liderava aí todo um povo, né, durante a travessia do deserto, teve aquela questão do Mar Vermelho, enfim. Ele já foi visto, também já foi considerado como sendo um grande líder. Então, isso aí já foi contribuindo, assim, com esses fragmentos da administração até chegar nos dias de hoje, tá? Primórdios da administração, ainda continuando. Há 1.300 anos antes de Cristo no Egito, né? A gente traz um exemplozinho aqui animado. Já existia a necessidade de planejar as atividades, dirigir, olha só, ele já está falando aqui das funções básicas da administração. Planejar as atividades, dirigir e controlar milhares de trabalhadores na construção de monumentais obras como as pirâmides, né? Então, aqui, é claro que, assim, esse planejamento, né, era muito bem feito, mas o controle e direção era feito de forma arcaica, né, através de escravos, enfim. Mas considerou, de uma certa forma, foi uma base para a administração, tá? Esse momento histórico aí, né? E aí nós tivemos ainda aqui, ó, algumas influências, tá, pessoal? Dentro da administração. A gente vai ver isso também no outro momento, um pouquinho mais aprofundado, né? Quais foram as influências que a administração teve. E nessa evolução da administração, teve algumas organizações que tiveram mais influência, né?
Então, a gente traz aqui, por exemplo, a Igreja Católica, né, que depois da queda do Império Romano, em 476 anos, né, depois de Cristo, a Igreja Católica era uma das maiores organizações da época, né? Aí a gente traz o exemplo aqui também da organização hierárquica, né? Ele diz para nós que a organização hierárquica da igreja é tão simples e eficiente, né? Que sua enorme organização mundial pode operar sob o comando de somente uma cabeça executiva, o Papa, tá bom? Então, ele traz esse exemplo aqui, porque esse aqui foi um dos primeiros exemplos onde nós tivemos um CEO, né? O CEO é o Chief Executive Officer da organização. Aí ele traz como exemplo aqui o primeiro Papa que teve, enfim, o segundo, o terceiro e a sequência, e traz esse modelo como sendo um modelo eficiente, ou seja, e esse modelo é utilizado até hoje, pessoal. Tanto é que nas organizações, né, nas empresas, existe um presidente, existe um diretor, existe um coordenador, um gerente e a pessoa que está lá embaixo na pirâmide, né, na execução dessas atividades. Esse modelo, ele foi originado na Igreja Católica, né? A gente tem também uma outra influência aqui interessante, que é a influência das organizações militares, né? Aí ele traz aqui para nós o seguinte, ó. Sun Tzu, general e filósofo chinês, né? Até hoje ainda é reverenciada essa obra dele, né? Ele fala para nós o seguinte, né? Escreveu o maior legado dele foi esse livro, A Arte da Guerra. Inclusive eu tenho até esse livro em PDF. Se vocês quiserem depois dar uma lida, é bem interessante, onde ele fala de estratégias, né? Aí ele fala aqui o seguinte, ó. Trata da preparação de planos, guerra efetiva, manobras, variações táticas, pontos fortes e fracos do inimigo, organização do exército e outros aspectos que fizeram com que o livro ganhasse versões contemporâneas de muitos autores e consultores, tá? Então, é um livro bem bacana, eu já li esse livro, acho que duas vezes, pelo menos. Li uma vez na minha graduação e depois eu peguei e fui dando uma folheada de novo e vendo mais algumas coisas interessantes, tá? Então, isso aqui, pessoal, que foi elaborado que foi proposto por esse autor aqui, né, Sun Tzu, que era general e filósofo chinês, Arte da Guerra, é utilizado até hoje, tá? Então, quando eu falo aqui, ó, preparação de planos, guerra efetiva, manobras, variações táticas, pontos fortes e fracos do inimigo, caramba, isso aqui foi feito, ó, 544 anos antes de Cristo, né? Somando com mais 2020, 2.565 anos. E a gente acabou de falar de planejamento, né? Guerra efetiva, acabei de falar de eficiência, manobra, variações táticas, pontos fortes e pontos fracos do inimigo. Isso aqui a gente usa até hoje dentro das empresas, tá? Então, na propriedade rural, na propriedade comercial, urbana, enfim, a gente sempre vai estar trabalhando isso aqui, tá? Quando eu falo de guerra efetiva, não é você pegar lá e esmagar a cabeça do seu concorrente, não. Mas é você utilizar, digamos assim, a expertise do seu concorrente em favor da sua organização, tá? Tem uma palavra interessante lá, um termo bem interessante na administração que chama benchmarking. O benchmarking é o quê? Você pega o que está funcionando em algum lugar e você faz uma cópia disso para dentro da sua organização, tá? Em vez de você começar a aprender isso do zero, você vai em algum lugar que está funcionando e você aprende aquilo e traz e coloca dentro da sua organização, tá? Um exemplo que a gente faz isso são as nossas visitas técnicas, né? Que a gente vai em algum lugar que já passou por uma certa dificuldade, que fez todo um planejamento, que já corrigiu essas falhas e hoje está eficiente o processo, você leva lá para poder você aprender aquilo e trazer para a sua formação, trazer para a sua empresa. Isso é absolutamente normal, tá bom, pessoal? Então, isso aqui foi uma das outras influências da administração, foi a organização militar. E aí eu tenho aqui mais uma terceira, né? Claro que teve mais, mas vamos colocar só essas três por hoje, né? Foi a influência da Revolução Industrial, né? Para quem não se lembra, vamos fazer um repeteco aqui. Eu acho que o professor Bruno trabalhou isso com vocês, né? Sociologia rural. Tem muita coisa, pessoal, tem muita área que foi surgindo a partir da Revolução Industrial. Oi. O professor de sociologia para a gente foi o professor Marcos. Ah, foi o professor Marcos, né? Isso. Maravilha. Então, ele deve ter abordado isso aí. Então, vocês fizeram aí
o estudo da Revolução Industrial. Na verdade, ela foi um divisor de águas de muita coisa, pessoal, de muitas áreas, inclusive da administração, tá? Então, a partir da Revolução Industrial, é claro que nós tivemos essas outras contribuições, mas a partir da Revolução Industrial é que nós efetivamente tivemos aí um nascimento da administração contemporânea, tá? E aí a gente vai ver isso no nosso trabalho aí sobre as teorias, como é que isso foi nascendo até chegar nos dias de hoje, tá? Então, essa Revolução Industrial foi o quê? Aquele momento onde, digamos assim, o trabalho artesão, ele foi substituído pelas máquinas. Então, eu tinha ali o ferreiro, que fazia o trabalho dele manual. É claro que a gente ainda tem algumas atividades de artesãos até hoje, né? Mas naquele momento esse trabalho foi substituído por máquina e começou aí uma produção de larga escala, né? E aí essa revolução industrial também ela trouxe algumas discussões, por exemplo, como a sociologia que nós temos hoje, como o êxodo rural, né? Então muita gente que morava no campo com o surgimento da revolução industrial houve esse êxodo rural para a cidade. Aí veio aquele problema de superpopulação, de doenças, disso, daquilo, aí começa o trabalho nas empresas, aí começa a luta de classe, né? Aí já surgem os sindicatos, então ela realmente foi um divisor de águas. Aí nós tivemos aí uma, duas, né? Três etapas, hoje se fala numa quarta revolução, que é a revolução da tecnologia, enfim, isso vai evoluindo com o tempo. Mas o importante foi a primeira revolução, que foi um divisor de águas, e foi a partir dela, né, com os estudos de Taylor e de Fayol, que a gente vai ver isso mais adiante, que já foi até o início digamos assim, do conceito de eficiência, tá? Produzir mais com menos, ou seja, as máquinas, e aí surgiram algumas críticas, a gente vai ver também mais adiante, que as pessoas na Revolução Industrial eram consideradas simplesmente um apêndice, né, uma parte da máquina. E aí já foi surgindo as críticas, e aí aquela revolução, aquela teoria onde a pessoa era vista simplesmente como uma máquina, veio uma segunda teoria e já colocou que a pessoa também ela é parte do processo, e os anseios, as expectativas, os sentimentos precisam também serem considerados. Aí já vem a teoria das relações humanas. Então, tudo isso contribui para essa administração contemporânea. Então, não é só colocar uma pessoa para trabalhar e exigir ela o resultado do trabalho. Não, tem que dar as condições, tem que entender como é que elas trabalham, como é que elas reagem. Foi também nessa teoria das relações humanas que foi possível identificar a questão das aptidões, né? Então, eu coloco uma pessoa aqui, num determinado lugar, coloco uma outra pessoa aqui, e aí eu vejo que elas estão em funções trocadas. Aí eu vejo que uma tem mais aptidão para cá, outra para cá. Também já, digamos assim, enriquecendo aí o conceito de eficiência, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é só isso, pessoal. Só isso e nós já falamos pra caramba, né? Geralmente as minhas aulas expositivas, elas são um pouquinho mais rápidas, tá? Mas hoje, como a gente está com conteúdo assim que já era para ter começado, né? Enfim, tivemos um probleminha na semana passada. Probleminha não, tivemos problema enorme na semana passada e semana passada. E chegamos, enfim, onde eu queria chegar hoje, tá, pessoal? Que é para a gente encerrar o nosso momento de hoje. Eu não costumo ficar, já lembro para vocês, eu não costumo ficar até o finalzinho da aula, porque a gente vai dando sequência no conteúdo, a gente encerrou, passou a atividade, vocês vão cuidar da vida de vocês, e eu vou seguir na minha vida também, enfim, aí a gente vai se encontrar novamente na próxima semana, tá? Então, pessoal, de tudo isso que foi surgindo na administração, do início até chegar na administração contemporânea, nós tivemos várias fases, né? Várias fases, tivemos várias teorias, né? A gente chama de TGA. Inclusive, na administração, a gente tem duas cadeiras de TGA. A gente não faz, por exemplo, uma abordagem global sobre cada teoria, não. A gente pega cada teoria e estuda a fundo, como se fosse estudar uma lei lá no curso de Direito. Então, por exemplo, a gente tem lá a administração científica. Aí lá você destrincha como é que foi a administração científica, quais são os principais expoentes, como é que ela foi feita, quais são as contribuições, quais foram as críticas, enfim. Só que a gente não vai fazer isso aqui, tá? Mas eu quero, por exemplo, que
que a gente vai fazer agora? Deixa eu terminar só a explicação do quadrinho aqui, e aí eu vou fazer a proposta da atividade para vocês. Bom, essas teorias, pessoal, elas foram surgindo com o tempo, né? E cada uma foi trazendo alguma contribuição para a administração contemporânea, tá bom? Lembrando que a cada momento ela teve uma ênfase aqui, tá? Então, a primeira ênfase foi nas tarefas, e a teoria que surgiu disso foi a administração científica, tá? O segundo momento foi ênfase na estrutura organizacional. O terceiro momento foi ênfase nas pessoas, ou seja, cada teoria ela fazia uma proposta, ela dava ênfase em algum espaço, em algum local da organização, tá? E aí a primeira foi nas tarefas, né? Como é que as pessoas faziam as coisas. A segunda foi ênfase na estrutura, ou seja, eu preciso ter as pessoas fazendo alguma coisa, mas eu preciso dividir essa hierarquia, essa organização, né? Quem vai ser o presidente, quem vai ser o coordenador, o gerente, enfim. E aí a terceira ênfase foi nas pessoas, tá bom? Ou seja, não basta só eu colocar as pessoas para trabalhar, eu preciso motivar essas pessoas, por isso veio a ênfase nas pessoas. O quarto momento foi a ênfase na tecnologia, tá bom, pessoal? E o último foi a ênfase no ambiente, ou seja, o ambiente que a empresa está inserida, tá? Aí, para cada um desses momentos, eu tive uma ou mais teorias, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer na próxima semana é exatamente isso aqui, ó. Nós vamos dividir a nossa turma agora em alguns grupos, e aí cada grupo vai abordar uma determinada teoria dessas, tá bom? Aí a gente já falou dos primórdios da administração, aí a gente vai agora falar dessas teorias que contribuíram para essa administração contemporânea, tá? Alguma dúvida, pessoal? Agora, com relação a tudo isso que eu falei, vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês querem colocar alguma situação? Enfim, vou beber uma aguinha, vou deixar o espaço para vocês. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente já vai para a operacionalização da nossa atividade. Professor, para mim tá top demais, tá bem explicadinho. Tá, beleza, né? Isso. Então tranquilo, pessoal. Eu vou finalizar, então, esse slide. Deixa eu ver aqui, acho que esse é o último. Ah, tá. Isso aqui já é o roteiro de como é que a gente vai fazer, tá? Essa atividade. Bom, formar grupo com no máximo 4 alunos, considerando que tem 20 alunos, pessoal, na disciplina, então vão ser grupos de no máximo 3, tá? Para poder cada um falar de uma teoria. São 7 teorias. Cada grupo deverá apresentar uma teoria da administração de forma geral e, ao final, apresentar as críticas direcionadas a cada uma delas, tá? Tem muito material pronto na internet, tem livro, eu já postei 2 livros lá no grupo do WhatsApp, vou até mostrar para vocês esses livros, tá? E cada um de vocês vai apresentar uma determinada teoria de forma geral. Para cada uma dessa teoria teve uma crítica, pessoal, ou seja, a teoria ela contribuiu para a administração, mas teve algumas críticas em cima dessa teoria. Aí vocês vão apresentar isso também, tá? Então, vem a teoria, a crítica, vem a teoria, a crítica. Cada uma das teorias teve uma crítica também, tá? E essa crítica, geralmente, a próxima teoria, ela corrigia um pouco dessas críticas, tá? E aí vocês vão apresentar isso. Vocês vão usar recursos audiovisuais, tá? É interessante vocês fazerem os slides, porque esses slides depois vocês vão gerar um PDF dele e vão postar no SIGA, que vai valer uma fração da nota de vocês, tá? Se achar necessário, apresentar um pequeno vídeo ao final, tá? Aí eu coloquei uma observaçãozinha aqui, que o vídeo deve ser somente a complementação da apresentação. Tem muito vídeo pronto sobre essas teorias, pessoal, mas eu quero que vocês apresentem. No momento que vocês apresentam isso aqui para os colegas, vocês já fixam mais um pouquinho aquela teoria na cabeça de vocês. O aprendizado é um pouquinho maior em relação a simplesmente pegar um vídeo e colocar para a turma ver, tá? Então, não é você ir lá no YouTube e achar um vídeo que fala da administração científica, não. Faz um slidezinho, apresenta a teoria, apresenta as críticas, aí no final, se você quiser colocar um pequeno videozinho, coloca para enriquecer a apresentação de vocês. Tá bom? Aí eu tinha colocado que a apresentação seria dia 5, né, que é na próxima quinta-feira. Estou sem meu calendário aqui,
Aliás, na próxima quarta-feira, né, pessoal? Mas essa aula eu preparei ela no começo da semana passada, tá? Aí na quinta-feira tivemos essa fatalidade. Na quinta-feira eu ia fazer exatamente o que a gente está fazendo hoje, para aqui ia dar uma aula para vocês fazerem, que seria a de hoje, para na quarta-feira vocês apresentarem, tá? Aí eu pergunto para vocês, como é que está a vida de vocês, de atividade? A gente consegue apresentar isso na próxima segunda-feira, aí vocês fazem essa atividade na quarta? Pode ser? Eu acredito que sim, professor. Que deixa. Sim, professor, tá tranquilo. Dá as papéis da... Segunda dá dia 10, tá, professor? Beleza. Então tá, pessoal, então não vai ser dia 5 aqui não, tá? Hoje é 3, né? Então vai ser na próxima segunda. Aí entra naquele contexto do planejamento que eu passei para vocês. A gente discute alguma coisa hoje, na aula seguinte vocês fazem, socializam na próxima, tá? Aí, se na segunda-feira a gente conseguir apresentar todos os trabalhos, beleza. Se não, a gente pega um pedacinho da quinta, da semana que vem, tá bom? Mas eu quero ver se a gente consegue resolver isso já na próxima segunda-feira, tá? Então, assim, não precisa fazer uma apresentação muito longa, de 1 hora, tá? Faz alguma coisa mais prática, para que 15 minutos aí você consiga apresentar a sua teoria, tá? Então, fica para a próxima segunda-feira. Aí eu vou abrir agora a teoria. Obrigado mais uma vez até agora. Deixa eu fechar minha telinha. Pessoal, vamos lá. Deixa eu só mostrar rapidamente para vocês. Vamos lá no nosso grupo. Tá aqui. Eu mandei para vocês aqui, pessoal. Só projetar o nosso grupo aqui na tela. Aqui, ó, lá já tem para vocês o primeiro material, né, que é a apresentação da disciplina, tem o material de hoje, tem o PDA, aí aqui, ó, eu deixei um artigozinho para vocês, se vocês quiserem dar uma lida, né, sobre atividade administrativa na pecuária, parece, é uma coisa assim, atividade administrativa às organizações agropecuárias. Ele fala um pouquinho da importância da administração rural, né, nas propriedades rurais. É um artigozinho bem pequenininho, tá bom? Se vocês quiserem dar uma lida para complementar as nossas falas aqui, as explicações de hoje, beleza, vai ser bem bacana lá, tá? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Eu acho que eu coloquei aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é um videozinho de como é que vocês vão postar atividades no SIGA, tá? Tá o linkzinho aqui. Isso aqui, na verdade, é uma capacitação que o IF fez. E vocês vão acessar isso e ver esse videozinho de como é que você entra no SIGA e posta uma atividade, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente conversa na próxima aula, no dia das apresentações. Lembrando que a matrícula de vocês ainda não está no SIGA, tá? Então, vocês vão fazendo essas atividades, vão deixando guardadinha. Na hora que surgir a matrícula, aí eu vou dando prazo para vocês ir postando as atividades, tá bom? Mas essa atividade de hoje, assim que estiver pronta no SIGA, vocês já vão poder postar. Eu acho que lá é basicamente... Oi? Não, beleza. Tranquilo? Aí, deixa eu ver aqui rapidamente ainda, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui só o SIGA, como é que vai aparecer isso para vocês lá, as nossas aulas, tá? Na hora que vocês entrarem lá, não sei se vocês já tiveram algumas atividades no SIGA, mas eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Bom, na verdade a disciplina já está aqui, eu já fiz o planejamento, mas não tem nenhum aluno matriculado ainda. Então vamos ver se essa semana aparece alguma coisa aí para a gente poder... Aí eu já vou pedir para vocês também o seguinte, vocês vão no chatzinho, colocam o nome completo de vocês e coloca presente na frente, que vai ser a nossa frequência de hoje, tá? Pessoal, lá no SIGA, quando vocês entrarem, vai estar todo o planejamento da nossa disciplina aqui, ó. Vocês vão entrar lá e vão aparecer uma tela mais ou menos igual essa aqui, ó. Vou até colocar visualizar como aluno. Então, vai ser aqui, ó. Quando vocês entrarem lá, vai aparecer uma tela exatamente isso aqui. Então, isso aqui é a nossa primeira aula, tá o PDA, tá o PDF da disciplina e tá o artigo. Da mesma forma que eu posto lá no WhatsApp, eu deixo disponível aqui também, tá? Aí no SIGA tá o videozinho de como postar atividades. E aí você pode acessar também o link da página.
E por aí vai, pessoal. Então, todas as nossas aulas vão estar projetadas aqui, e aí, na semana que a gente for trabalhar com aquele tema, eu vou trabalhando com a disponibilização dos materiais aqui para vocês, tá? Então, aí vai aparecer para vocês também as atividades, tá? Quando vocês clicarem lá em tarefas, é claro que não vai aparecer nada ainda, porque vocês estão sem a matrícula. Aí vai vir aqui as nossas atividades. Então, vai ter atividade 1, 2, 3, 4, 5, até o que a gente conseguir fazer no decorrer da nossa disciplina aí, tá? Provavelmente a gente vai fazer aí pelo menos umas 10 atividades, começando com essa dessa semana, ou talvez até mais, tá? Aí vocês vão baixar o arquivo, vão fazer a atividade e vão fazer a postagem de acordo com o videozinho que está disponível para vocês. Então, essa vai ser a função do SIGA. Lembrando que aqui no SIGA também, pessoal, é a nossa ferramenta oficial. Então, aqui vocês vão ter as notas, vocês vão acompanhar as frequências de vocês, tudo aqui pelo SIGA, tá? Então, é por isso que eu não utilizo o Classroom, porque, basicamente, a disponibilidade de materiais e a postagem de materiais, eu consigo fazer por aqui. Tá bom? Já está tudo prontinho. Lembrando também que isso aqui é a minha obrigatoriedade enquanto docente de fazer o meu planejamento e apresentar tem que ser no SIGA. Então, se alguém lá da reitoria, quero ver o que o professor Renilson está ensinando para a administração rural, para a turma XG. Está aqui, entendeu? Então, o Classroom eles não têm como acessar. Então, quando eu chego no final do semestre, eu faço uma impressão disso aqui em PDF, é a justificativa do meu planejamento, que eu ministrei os assuntos para vocês, tá? Então, esse aqui é o nosso SIGA que vai estar disponível mais adiante. O WhatsApp já mostrei para vocês, enfim, pessoal. Aí eu quero ver o seguinte, para a gente poder finalizar. Não. Eu tinha deixado aqui agulhada a primeira atividade, que é essa aqui. Vamos lá, pessoal. Então, esse aqui são os temas. Isso aqui é o que eu falei lá nos slides, tá? Formar grupos, vou até colocar até 3, né? Porque... E aí eu quero ver com vocês o seguinte. Professor, é mais fácil, é mais difícil? Pessoal, o grau de dificuldade é o mesmo, tá? Então, a ideia é que vocês coloquem aí para mim... deixa eu ver como é que a gente pode fazer. Coloca aí para mim o nome dos líderes aí que vão organizar esses grupos, tá? Vou colocar só o primeiro nome, aí vocês organizam os grupos, aí no dia da apresentação eu atualizo com os demais nomes, tá? Ou a gente pode fazer isso lá até no WhatsApp também. Eu queria que os líderes dos grupos, digamos assim, a pessoa que vai organizar os componentes do grupo, me passa seu nome, tá? Vai ser nessa sequência aqui. O primeiro que passar o nome vai pegar administração científica, o segundo, teoria clássica, o terceiro, teoria das relações humanas. Qual que é o grau de dificuldade disso? Para quem não conhece, é o mesmo, tá, pessoal? Então, vocês vão ter que entrar, vão ter que pesquisar, investigar, fazer os slides e, se possível, apresentar um vídeo no final. Esse é o roteiro para todo mundo. Tá bom? Vamos lá, então. Quem é que vai ficar com a administração científica? Ou eu vou ter que colocar... Estão colocando no chat, Wilson. Pelo chat é a Marlúcia a primeira. Pessoal, só me fala o que tem no chat aí, tá? Marlúcia vai ficar com a administração científica. Depois eu abro o chat lá e respondo as dúvidas de vocês. Isabela. Isabela. Isabela é com 2 L, eu não lembro. Não, mas só com 1. Só com 1, né? Isso. Mas é com Z, né? Isso, com Z. Tá bom. Teoria das relações humanas. O pessoal não colocou mais. Pode ser, o Leandro. Leandro. Teoria da burocracia. Vamos lá, pessoal. Rafael Ribeiro. Rafael Ribeiro. Isso. Vamos lá. Teoria estruturalista. Franciel. Maciel. Franciel. Marcel. Franciel, professor. Franciel. Oh, desculpa. Espera aí. Tudo bem, professor. Marcel é o nome do nosso professor de matemática. Vamos lá, pessoal. Teoria comportamental.
Posso indicar? Deixa eu ver o chat aqui. Rafael, Franciel, Isabela já foi. Vou colocar. Camila, você está por aí? Camila, Pode ser, professor. pode ser? Vamos lá, então. Você vai ficar com teoria comportamental, tá? Tá. Teoria da contingência. Isso também é bem legal. Não tem muita. Deixa eu ver aqui quem vai ficar com teoria da contingência. Alguém se candidata? Camila já foi. Gilberto, você está por aí? Tô, professor, só que eu tô no grupo com a Isabela já. E a Beleza. Isabela. Então, vamos lá, deixa eu ver o próximo. Isabela. Leandro já se manifestou também, né? Marlúcia também já. O Rafael. Suêdila, você está por aí? Tô sim, professor. Eu também tô no grupo da Isabela. Eu, ela e o Gilberto. Então, vamos lá. Tainá. Já a Tainá tá no meu. Wesley. Toma a Camila, professor. Todo mundo já achou um grupo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então. Com certeza vai aparecer alguém aí que vai ficar sem grupo, tá? E aí lá no WhatsApp a gente organiza isso. Então, o que vocês vão fazer? Ó? Vocês vão colocar mais 2 nomes aqui, tá? Aí vocês vão lá no WhatsApp e colocam isso para mim. Marlu, você indica mais 2, Isabela mais 2. Aí nós vamos ter 18 pessoas, tá? Os que ficarem sem se manifestar e sem nome no grupo vão ficar com teoria da contingência, tá? Então, são 11h40 agora, pessoal. Eu gostaria que vocês já fizessem esse planejamento dos grupos, já coloca no grupo do WhatsApp, tá bom? Aí a gente já fica finalizado a aula de hoje, já deixa os grupos tudo fechadinho. E na segunda-feira a gente se encontra para vocês fazerem essas apresentações, tá? Eu vou pegar mais 2 materiais que eu tenho, que falam sobre teorias gerais da administração, e vou mandar para vocês. Inclusive, assim, eu vou até ver se eu consigo achar uma coisa mais sintetizada, porque o livro mesmo de TGA, eles são 300 páginas, e na verdade, eu não gostaria, né, não é a função, o objetivo que vocês entendam o que o administrador precisa ter conhecimento. Não. Na verdade, é um pouquinho mais superficial, né? Então, eu quero que vocês entendam o que são essas administrações e o que cada uma contribuiu para a administração de hoje, tá? E aí, por isso que eu vou colocar um livro um pouquinho mais resumido, eu vou ver se eu consigo encontrar ele agora, no horário do almoço, eu tenho 2, e aí eu posto para vocês lá no grupo, aí vocês podem se basear nesse material para fazer o trabalho de vocês. Tá bom? Então, organiza isso lá no nosso grupo do WhatsApp. Tá, pessoal? Eu já vou parar essa partilha aqui nossa. Professor, é 3 pessoas por grupo, né? 3 pessoas, tá? E aí, pessoal, faz a frequência de vocês aqui também, tá? Vocês estão colocando aqui? Tá tudo aqui já. Luiz, Fernando. Beleza, pessoal. E aí, eu acho que por hoje, vou falar só, mas foi muita coisa, né? É porque a gente tinha que ter dividido esse momento em 2, tá, pessoal? Mas aí tivemos que fazer tudo num só. Acaba que fica um pouquinho cansativo mesmo, é só eu falando, enfim. Mas é porque a gente precisava passar por esse primeiro momento, para falar do planejamento e já fazer um pequeno passo aí sobre a nossa disciplina, tá? Já entrando no conteúdo proposto, tá? Então, assim, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Vamos dar uma paradinha agora, vamos para o almoço, deixa esses grupos prontinhos e a gente vai se falando aí pelo WhatsApp. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, pode mandar aí mensagem, eu vou tentar responder aí, tá bom? E a gente se encontra novamente na próxima segunda, tá? Eu acho que teve um colega que eu tive que autorizar a entrada, não lembro quem foi agora. Mas aí, se não tiver me mandado ainda, ou não tiver confirmado no e-mail no Gmail, já vai lá e confirma para facilitar a entrada na sala de aula, tá bom? Que aí a gente começa a aula no horário, e quem se atrasar vai ter a videoaula depois para ver, ou já entra automaticamente no horário correto. Tá bom? Beleza, pessoal. Falou, até um outro dia. Beleza, pessoal. Um abraço para vocês aí, bom apetite, bom almoço.
Bom trabalho aí, tá? A gente vai se falando. Valeu, professor. Bom almoço aí. Até a próxima aula. Falou, até Um mais. abraço.